Ó, o vidrinho de oração, de óleo é esse aqui. Ele trouxe para mim só para você ver. Amanhã você vai receber um desses. Só não vai receber hoje, mas amanhã você recebe, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? Um versículozinho bem conhecido. Vamos ler aqui, ó. Eu gosto desse versículo aqui. Isso dá um ânimo para a gente, dá uma força, dá uma sensação de segurança. Amém? Vamos ler juntos? Digam comigo, vamos lá. Amém? Vamos ler da primeira pessoa? Vamos lá? Então vamos lá. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma na minha casa. Amém? Podemos assentar. Que é praga, né? Aqui no Maranhão, praga é carapanã, né? Lá na minha terra é carapanã, ou seja, é mosquito, né? Lá em Belém a gente chama carapanã para praga, aqui o pessoal chama praga, né? Em algum lugar o pessoal chama mosquito, né? Também é praga isso aí, quando isso dá, não é fácil, né? Mas nós trouxemos aqui uma definição de praga, que eu achei legal. É do Aurélio, né? Ato de lançar uma maldição a alguém, conjunto de insetos ou doenças que atacam plantas ou animais, flagelo, grande calamidade, pessoa ou coisa importuna e conjunto de coisas que importunam, situações que realmente geram desconforto para a vida da gente, gerado assim por alguma coisa que seja ruim. Mas eu quero me focar naquilo que é o sentido real da palavra de Deus. Quando fala praga, Deus não estava falando de inseto, nem de carapanã, nem de mosquito. Ele falava do que acontecia na época, né? Na época as pessoas não tinham proteção contra o mal que vinha em forma de doença, o mal que vinha de outras formas. O mundo era diferente do nosso, né? Hoje em dia a gente tem vacina, a gente tem prevenção, a gente tem um monte de coisa. Naquela época as pessoas precisavam de Deus para sobreviver pragas, para poder sobreviver realmente ataques de insetos, essas coisas todas, eles precisavam da proteção de Deus. Hoje a gente confia mais na proteção da tecnologia para nos proteger, mas nessa época tinha que ser na fé, porque você não tinha uma outra coisa para se apegar. Você está entendendo? E eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, sobre esse salmo. O Senhor Deus, quando conversava com o seu povo, ele precisava passar para o seu povo uma certa segurança da qual eles precisavam ter para poder sobreviver. Por quê? Naquela época, as pessoas viviam muito em guerra, as guerras eram constantes. Você não tinha um tratado de paz consistente, que você ficava protegido contra uma nação, mas comumente, quando alguém se sentia mais forte que você, quando uma nação se sentia mais forte do que a sua nação, aquele que se sentia mais forte, ele procurava invadir aquela nação para poder ficar com os bens que aquela nação tinha. Ainda hoje tem esse tipo de problema assim, não dessa forma descarada como era no tempo antigo. E as pessoas brigavam, entravam em guerra até por água. Se na minha região tivesse muita água, mais do que na região do meu vizinho, de uma outra nação, ele já pensava em dominar-me unicamente porque eu tinha muita água aqui que poderia resolver o problema dele. E quando uma nação se sentia forte, se sentia poderosa, ela logo pensava em ir e dominar o lugar, dominar aquela região. E Deus sabia que muito das coisas que motivavam determinadas nações era o maligno. Como a maioria das maldades que entra no coração do homem, que entra no coração do ser humano, nós não temos hoje dúvida que o inimigo trabalha insistentemente para poder realmente nos dar, às vezes, sentimentos negativos e ruins e que, às vezes, nos levam e nos motivam a tomar determinadas atitudes que não são boas. A Bíblia diz que existe algo usado pelo inimigo que se chama tentação. E a tentação é exatamente quando nós ficamos totalmente à mercê
de uma influência que não seja boa, que vem e que começa simplesmente a tentar nos influenciar e a nos induzir a fazermos exatamente coisas que não sejam boas, coisas que não agradam a Deus, e geralmente quem usa esse expediente da tentação, segundo a Bíblia, é o nosso inimigo, o nosso adversário, que você sabe muito bem quem é. Ele tenta agir. A palavra de Deus deixa claro que ele tem exatamente essa natureza de gerar tentação, de criar determinadas maldades, de fazer com que você seja induzido, muitas vezes, a determinadas atitudes, que quando você cai na real, você acaba percebendo a grande besteira que fez, depois que você já faz, porque no primeiro momento você é tentado. E a Bíblia diz uma coisa interessante, que nós somos tentados não somente pelo inimigo, pelo diabo, mas a Bíblia diz que também nós somos tentados pela nossa carne, a nossa natureza. A Bíblia diz que nós somos engodados na nossa própria vil e concupiscência, na nossa natureza e na nossa tendência, às vezes, de fazer exatamente aquilo que não deve ser feito. Então você vê, por exemplo, que essas são as forças que nos induzem exatamente a uma atitude fora do padrão, ou alguma atitude que desagrada a Deus. Geralmente essa força vem, seja espiritual maligna, seja da nossa natureza carnal, porque às vezes nós estamos extremamente carnais. E quando você realmente está muito carnal, você tem uma tendência a ter atitudes carnais. Todas as suas atitudes são totalmente compatíveis com a natureza de domínio da carne que você está. Por isso que a Bíblia diz: andai no Espírito e não fareis a vontade da carne, diz a palavra de Deus. Tentando explicar para nós que a carne, ela nos induz. E você pode ver realmente que a maioria dos problemas, às vezes, que nós temos, de alguma forma nós somos induzidos pela própria natureza pecaminosa que nós temos. E quando você começa a lutar contra isso, baseado pela palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar andar no Espírito. Mas como é andar no Espírito? A Bíblia diz que andar no Espírito é quando você começa a negar-se a si mesmo. É quando você começa a dizer não para você, numa série de coisas que a sua carne quer, mas você consegue dizer não para ela. Mas é muito difícil dizer não para a carne se você não estiver no Espírito. Se você não estiver vivendo do Espírito ou alimentando o Espírito, o que vai acontecer? Que sempre a carne vai prevalecer. O que é que alimenta a carne? Comida. E muita comida alimenta a carne. E o que é que alimenta o Espírito? É ficar sem comer às vezes, para poder fazer um tipo de dedicação a Deus. Vocês lembram que Jesus falou? Nem só o quê? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, tentando explicar para o diabo, que o diabo pensou que Jesus estava fraco porque estava 40 dias sem se alimentar. Mas Jesus disse não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, dizendo para o diabo que a carne poderia estar fraca por conta da ausência de alimento para o corpo dele, mas o Espírito estava forte. Diga glória a Deus, porque a pessoa se alimenta da palavra. Então, quando você quer alimentar o Espírito, você começa também a procurar adquirir hábitos que sejam do interesse espiritual. O que é que alimenta o Espírito? Oração. Oração alimenta o Espírito. Mas nós temos um problema. Como nós estamos na carne, a oração não se torna uma coisa prazerosa. Você tem que lutar muito para poder realmente orar. Você tem que enfrentar uma batalha. Por quê? Porque a carne na qual realmente nós estamos, ela não gosta de oração. Porque a oração não serve para alimentar ela, serve para alimentar o Espírito. Aí você vê que toda vez que você vai tirar um momento para orar, você entra numa verdadeira batalha. 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 Você entra numa verdadeira batal
Ou você não entra? Eu entro. É difícil. Você está de boa, quando começa a querer falar e orar, já dá sono. Faltam palavras, você já começa a abrir a boca, e aquilo já começa a ficar maçante. Quando você vê que é difícil você ter um prazer para poder fazer isso, porque a carne está comandando ali. E a oração, o tipo da coisa que alimenta o espírito, não alimenta a carne. Por isso que ela, de alguma forma, se mantém resistente quando você tenta fazer qualquer coisa que seja para alimentar o espírito. O que é que alimenta o espírito? Jejum. E para nós é muito ruim ficar sem comer. É difícil, porque a carne reclama. Se você realmente decidir ficar sem se alimentar, pelo menos uma das alimentações regulares que você tem, você já sente a carne reclamando. Experimenta ficar sem tomar o teu café da manhã, para ver o que é que vai acontecer. Tem gente que fica nervoso, que fica uma pilha de nervo quando fica sem tomar café. Tem uns que dá dor de cabeça porque a carne começa a reclamar. E uma série de coisas a pessoa começa a sentir exatamente porque a carne começa a reclamar exatamente ser alimentada. E quando a gente anda muito na carne, é difícil a gente ter sensibilidade para as coisas do Espírito. Às vezes a gente acha que não precisa orar, não precisa fazer um devocional para Deus, e nós ficamos vulneráveis espiritualmente, porque essas práticas que alimentam o espírito não são práticas comuns para nós, e a gente às vezes perde força espiritual e fica muito fortalecido na carne. Aí, quando a carne está muito forte na gente, ela que comanda, ela que determina as nossas ações, ela que determina as nossas atitudes. Quando vê, a gente está fazendo até aquilo que a gente não quer fazer. O apóstolo São Paulo uma vez disse assim: ó que miserável homem que eu sou, que eu não faço aquilo que eu quero, mas eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu detesto, praticamente revelando a luta que ele tinha para fazer as coisas do Espírito, mas como ele era às vezes dominado a fazer até aquilo que ele não queria fazer. E quanto mais a carne está forte da gente, mais você tem a tendência de fazer exatamente o que a carne quer. Aí você vê todas essas situações desconexas, às vezes, do comportamento humano, elas estão diretamente ligadas com a carne, que o diabo se aproveita, pega gancho e potencializa uma situação dentro de uma natureza que a gente já tem. Quando você vê, você se complica. Mas quando você anda no Espírito, você consegue ter força para dizer não para você. Diga glória a Deus. Quando a carne vem e diz, faz isso, que você está com vontade de fazer, o Espírito vem e diz, não faz. E você consegue atender o Espírito. Mas se o Espírito não estiver forte, fatalmente você vai ter que ceder à carne, como a gente cede inúmeras vezes por conta da força que ela tem em nós. Então tudo isso era necessário Deus ensinar e Deus preparar o povo dele, mas ainda assim aquele povo precisava de uma proteção. Proteção de Deus. E Deus sabia que essa proteção, que era contra os inimigos, contra aqueles que vinham invadir a terra, contra aqueles que vinham tentar fazer o mal e contra as próprias forças espirituais malignas, Deus ensinou uma canção de proteção. E quando você lê a Bíblia, você vê vários salmos e canções que o povo de Deus cantava, que realmente exaltava a proteção de Deus. Aí você para e pergunta, e hoje? Essa proteção se faz necessária? Talvez mais do que antes. Porque a forma que o inimigo ataca hoje é uma forma sutil, que às vezes você nem percebe e às vezes você nem reconhece como um ataque dele.
Ele vem e faz as coisas de uma forma tão sutil, às vezes até maquiado de espiritualidade, que às vezes só está maquiado, mas é às vezes uma ação maligna que está no meio de tudo aquilo ali. Por isso que a Bíblia diz para a gente vigiar, porque o ato de vigiar é o ato de se manter alerta, de se manter atento, prestando atenção nas coisas. E o inimigo então vinha com esse tipo de ataque. Então Deus começou a ensinar o povo a cantar proteção. Porque quando eles cantavam proteção, eles colocavam no seu coração a segurança da proteção de Deus, através então daquilo que era incutido na mente deles. E Deus fazia o quê? Deus fazia eles cantarem. Por que Deus fazia eles cantarem? Porque a maioria deles não sabiam ler. Como eles não sabiam ler, Deus usava o expediente da música, porque quando eles iam cantando, eles conseguiam decorar textos enormes cantando, como a gente decora textos enormes. Se você coloca música num texto, você consegue decorar o texto todinho. Se não tem música, é difícil você decorar. Você já prestou atenção nisso? Tem música que você conhece que são textos enormes, que você aprendeu quando você era criança, adolescente. E hoje, quando você vai cantar, você canta a letra todinha porque tem música. Se fosse só um texto para você lembrar das palavras, você não lembraria. Mas a música faz você lembrar. Não é isso? Vocês já prestaram atenção nesse detalhe? Como a gente decora? Pois bem, Deus usava exatamente o expediente da decoreba através dos louvores. Fazer eles cantarem para tudo. Por isso que tem os salmos aqui. Tudo eles cantavam. E Deus estabelecia. Quando vocês forem fazer isso, vocês cantam esses hinos. Quando vocês forem fazer aquilo, vocês cantam esses hinos. E geralmente os hinos estavam exatamente associados com o momento. Por isso que você vê na Bíblia cântico de degraus, cântico de romagem. Vocês já viram na Bíblia escrito assim, né? Cânticos de degraus, cânticos de romagem, que eram cânticos específicos que eles cantavam quando iam para o templo. Para ir para o templo, no templo antigo, eu estava lendo que tinha uma escada enorme para poder subir a montanha, porque o templo ficava em cima, como fica lá do Monte Moriá. Até hoje, quando você vai em Jerusalém, é uma caminhada para você subir várias escadas para poder chegar no lugar onde está o templo. E a escadaria era muito maior naquele tempo antigo. O que Deus estabeleceu? Vocês, quando forem para o templo, vocês, quando estiverem subindo as escadarias do templo, vocês vão cantar esse tipo de hino. Aí você vai ver na Bíblia, tem vários hinos que estão escritos lá desse jeito. Escrito que são cânticos de degraus, que eles cantavam a cada degrau que eles subiam, eles iam cantando aqueles versos, que eram aqueles versos que Deus determinava, da qual eles decoravam para poder cantar a maioria deles. Tinha os cânticos que você vê na Bíblia, que eram chamados de cânticos de romagem. Eles só podiam cantar esses cânticos quando eles estavam em romaria. Em romaria é que eles cantavam, quando eles estavam assim em procissão, que iam para algum lugar, que iam para algum local de adoração, quando iam para a batalha, eles cantavam determinados hinos, e tudo tinha hino para eles cantarem. Por quê? Porque eles decoravam a mensagem que estava sendo dada. Algumas Bíblias têm nos salmos, não sei se vocês já viram uma palavra escrita selá, selá. Às vezes tem coisa que está selá, 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 selá. Esses pontos que estava selá, 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 era para cantar mais alto. Vocês estão entendendo? Era para cantar bem mais alto. Todo ponto que você olha que está selá, você vai lá, era para cantar mais alto. Não era para cantar, era para cantar alto. E Deus, através desses louvores, Ele ia incutindo a mensagem na cabeça das pessoas. Aí Deus fez o quê? Inspirou para que fosse feito um hino de proteção. Amém? Um hino de proteção que abrangesse toda a vida de uma pessoa na necessidade que ela pudesse ter de proteção. Aí qual foi o hino que Deus fez? O Salmo 91. Diga glória a Deus.
que é um salmo de proteção, um salmo inspirado por Deus, onde Deus pegou naquelas palavras dessa canção tudo aquilo que possa se referir à proteção das coisas que davam insegurança para o seu povo na época, as coisas que davam a eles insegurança, as coisas que davam para eles medo ou incerteza. Deus então inspirou alguém para poder fazer esse hino, para que através desse hino ficasse incluído, inserido tudo aquilo que se referia à necessidade do povo. Aí você vai ver o Salmo. Vamos ver o Salmo. Salmo 91. Vamos lá. Deus começa dizendo: olha, gente, a primeira coisa para você ter proteção minha é você habitar no meu esconderijo. Diga glória a Deus. O que é que serve esconderijo? Para que é que serve? Para esconder você. Por isso que o nome é esconderijo. Esconder do quê? De tanta coisa. Tem hora que você não quer ser visto, tem hora que você realmente precisa não ser visto. Na hora de risco, na hora de perigo, é bom quando o inimigo não vê você. Não sei se já aconteceu com você isso alguma vez. Uma certa vez eu ia de carro para a igreja, aí passei ali naquela avenida que vai beirando o rio ali, que sai lá na outra ponte. Aí eu vou para lá, para a igreja por ali, mais ou menos umas 6:30 da tarde. Aí quando eu vejo um carro, passa, me corta direto e vai embora. Quando chegou lá na ponte, que ele freou para passar, eu atrás dele assim, 3 caras pularam do carro, estavam encostados na ponte, pularam no carro com revólver, tiraram tudo que tinha no carro, e eu parado aqui, não sabia se eu recuava, se eu ia para frente, porque o camarada tinha passado, era para mim aquilo ali. Eu peguei, fiquei aqui atrás, eu disse: como é que eu vou fazer? Olhei e estava lá realmente, os camaradas pegaram, tiraram tudo de dentro do carro, e eu aqui. Eu fiquei parado, estático. Eu digo: o que é que eu vou fazer aqui, que agora eles vão vir para cá, para o meu lado. Eles fizeram aquilo tão ligeiro, aí de repente 3 olhou para o lado, olhou para o lado, olhou para mim, mas eles foram embora, amém? E eu entendi que Deus me escondeu. Diga glória a Deus. Esconderijo de Deus é para isso, é para fazer que o inimigo não veja você, que ele passe lá na tua casa, mas não consiga enxergar a tua casa. Ele vai acertar a casa de alguém lá que não está no esconderijo de Deus, mas a tua ele não vê. Por quê? Porque uma das coisas que Deus está dizendo, que quando você realmente está envolvido com Ele, você habita no esconderijo dEle. E esse esconderijo dEle é alguma coisa tão poderosa que Ele está dizendo que você habita no esconderijo do Altíssimo e fica confortável na sombra do Onipotente. Diga glória a Deus. O que é sombra? Sombra gera conforto, gera tranquilidade. Sombra faz com que você realmente fique confortável e não seja incomodado. Vocês podem prestar atenção que quando a gente está num sol muito quente, é bom encontrar uma árvore e ficar na sombra, porque a gente se alivia. E Deus está dizendo: olha, você que não habita comigo, eu escondo você. E além de esconder você, você fica tranquilo, confortável, porque você está debaixo da minha sombra. Isso ele falando para o povo dele e para nós, amém? Aí depois que ele vem, ele vai discorrendo as coisas muito relacionadas com as situações da época. E direi do Senhor: o que é que eu vou falar de Deus? Eu vou dizer que Ele é o quê? O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tudo que ele estava falando aí se referia aos ataques que eles recebiam na época. A invasão de outros povos, a invasão do inimigo, o ataque do inimigo. Isso era uma das coisas que todo mundo tinha insegurança na época. As pessoas nunca sabiam quando os ataques vinham, nunca sabiam quando o inimigo vinha para atacá-los. Então Deus, sabendo que isso gerava uma inquietação, gerava uma preocupação, e que isso se estabelecia um risco na época, Deus disse: olha, vocês estão no meu esconderijo, e além de estar no meu esconderijo, eu digo para vocês que vocês vão falar de mim. Digam que vocês vivem no meu refúgio, vivem refugiados em mim, e além de refugiados em mim,
que eu sou a fortaleza de vocês, em quem vocês podem confiar. Fortaleza é o quê? É algo fortificado, que não deixa ninguém se aproximar de você, não deixa ninguém chegar junto de você, porque você é protegido pela fortaleza. E Deus está dizendo que essa fortaleza sua é Ele. Vocês entenderam? É Ele. Você pode ver, né? Aqui em São Luís tem uma fortaleza ali, que protegia dos invasores, né? Aquela, bem na península, né? Aquele forte, né? Fortaleza é aquilo ali. O inimigo estava do lado de fora, mas ele não conseguia penetrar no ambiente. Por quê? Porque tinha uma fortaleza ali que protegia as pessoas que estavam dentro dela. E Deus pegou exatamente esse entendimento da época, diante do risco que todo mundo corria, para dizer que eles deveriam ficar tranquilos, porque eles estariam protegidos por uma fortaleza que é Deus. E eles ficavam cantando isso, dizendo: Deus é a minha fortaleza, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu esconderijo. Quando Ele me esconde, ninguém consegue me ver, o inimigo não me vê, o diabo não me vê, nada consegue me ver. Por quê? Porque eu estou escondido por Ele. Diga glória a Deus. Vamos ver o verso. Porque Ele o quê? E da peste perniciosa. Que é laço do passarinheiro? É arapuca. Esse inimigo que eu estou falando para vocês, às vezes ele prepara arapuca para a gente. Armadilha. As armadilhas do inimigo, elas são quase que constantes. Você tem que estar muito atento, porque tem coisa que é armadilha. Tem coisa que parece bom, parece que é legal, parece que é realmente favorável, mas às vezes não é. É armadilha. E tem várias formas que o inimigo prepara armadilha para as pessoas. Várias formas. Eu estava vendo hoje na internet uma moça que foi presa. Acho que vocês viram que essas coisas viralizam, né? Aí, quando ela foi presa, porque ela tinha um namorado que ela não conhecia direito, com certeza. Aí o que aconteceu? O cara colocou um pix para ela. Mas na hora que ele foi preso, que foram atrás realmente de saber quem ele era, parece que ele era um bandido, um marginal, o pix estava na conta dela e ela foi presa por isso, sem saber realmente porque estava sendo presa. Uma armadilha. Como que ela podia imaginar que aquela pessoa não prestava e que estava botando um pix na conta dela? E a polícia, quando fez realmente o rastreamento, que foi ver, o dinheiro caiu na conta dela, a polícia foi logo em cima dela e acabou prendendo ela, achando que ela era cúmplice. Isso são armadilhas. Isso é o laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro vem nessas situações, vem muito em situações sentimentais que a gente fica praticamente vulnerável e cai em qualquer realmente cilada, às vezes, por conta dos sentimentos da gente. Quanto mais a gente está comprometido emocionalmente, mais a gente perde a capacidade de raciocinar e de avaliar situações. Aí a gente se torna uma presa fácil dessas questões relacionadas de laço de passarinheiro. Mas a Bíblia está dizendo que, ainda que seja uma coisa arriscada para você, mas se você está com Deus, que Deus te livra dessas armadilhas, dessas ciladas. Ele não deixa você cair. Deus está falando para o povo dele. Aí depois que ele falou isso aí, a peste perniciosa eram as pragas que vinham sobre o povo. Verso seguinte: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, ou te sentirás seguro, né? Porque a verdade dele é escudo e é broquel, né? Escudo e broquel. Escudo era o que usava no braço, o broquel era o que usava na mão. Era um outro tipo de escudo pequeno. Vocês estão entendendo? Que as pessoas iam para a batalha e se defendiam com ele. Deus estava dizendo que ele é a proteção da gente quando a gente confia nele. Aí depois que ele veio nisso aí, ele diz o quê? Pavês, escudo. Não, pavês é a mesma coisa, é o escudozinho pequeno. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro.
A sua verdade é pavê e escudo, é a mesma coisa, escudo e broquel. Pavê é o escudozinho pequenininho, que ficava na mão, e o escudo maior é no braço, né? Verso seguinte: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que se propaga nas trevas, não, nem da peste que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aí vem essa palavra que todo mundo gosta. Eu gosto de falar na primeira pessoa. Vamos falar junto. Caiu 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pronto. É bom repetir isso sempre, viu? Você precisa, porque se você não precisasse, não estava registrado aí. Você está entendendo? Então vejam bem, aí ele começa a falar ali já daqueles problemas que vêm, que já são espirituais, mortandade, obras que se propagam nas trevas, tentando mostrar para o povo de Deus que tem ataque, que não é só ataque físico, não, tem muita coisa espiritual. Tem muito ataque espiritual, e esses ataques espirituais, eles são os piores, quando o demônio cisma de perturbar a vida de uma pessoa, de perturbar a casa de uma pessoa. É difícil realmente resistir, a não ser que tenha Deus para poder proteger isso aí. A única pessoa que pode proteger você de ataque espiritual é Deus. E os ataques espirituais, ele vem de várias formas. Às vezes eles são visíveis do mundo espiritual e às vezes eles não são visíveis do mundo espiritual. Você só sente o ataque. Ataque espiritual vem em forma de atrapalho. Ataque espiritual vem em forma de porta fechada. Ataque espiritual vem em forma de coisa que nada dá certo. Aqueles entraves na vida da pessoa que não tem razão de ser, que você não encontra uma lógica para aquilo poder existir na sua vida, e de repente aquelas coisas estão ali cercando você, e você começa: eu não sei porque para mim tudo é difícil, eu não sei porque para mim eu vivo atrapalhado, para mim tudo dá errado, para mim nada dá certo. Você começa a ter essa sensação. Quando você tem essa sensação que você realmente reconhece esse tipo de coisa, está associado com ataque espiritual. Aí, para essas coisas, meu irmão, só tem um jeito: oração. A gente tem que orar, tem que buscar, tem que combater na resistência, diz a Bíblia. Você tem que começar a resistir de verdade para essas coisas poderem realmente sair da vida da gente. É o ataque que vem em forma de atrapalho. Tem gente, meu Deus, que tem uma vida fracassada. Nada dá certo, nada funciona. O inimigo começa a trabalhar a pessoa para jogar a pessoa na indigência. Na indigência. Como tem gente que saiu de uma posição e se torna indigente? Tem um monte de artista que você vê na internet, pessoas que nos anos 70, 80, 90 estavam no auge, eram pessoas que tinham poder, que tinham isso. Hoje alguns deles estão assim vivendo uma vida miserável. Eu vi um artista um dia desse, que era o camarada, era considerado assim o símbolo da beleza dos anos 70, 80, era um ator chamado Eduardo Tornag. Aí um dia desse eu vi ele, as pessoas pedindo ajuda para ele. O camarada parecia que não era nem um pouco parecido com um camarada que viveu nos anos 70, 80, numa vida opulenta. O sujeito está na rua. O que foi que houve com uma pessoa, de repente, tem coisa que é maligna? E não é só ele, não, é muita gente dentro dessa situação. Outro dia eu vi uma chamada pedida de ajuda na internet de uma atriz que foi famosa, ganhou muito dinheiro como atriz, morando num lugar com um monte de gato. Entraram na casa dela, a mulher estava esquálida, morrendo de fome.
a casa suja, alguma coisa aconteceu com ela, que ela tornou-se aquele tipo de pessoa que chama acumuladora, que vai acumulando as coisas, aquela sujeira, aquela coisa toda. De repente a vida da mulher desequilibrou num processo de destruição, que eu digo que isso é espiritual. Você olha algumas pessoas, como é que uma pessoa pode descair de uma situação para viver uma realidade dessa? Tem um outro ator que eu vi um dia desse, o nome dele, como é? Vendendo cachorro quente. Não que não seja digno de vender cachorro quente, mas o sujeito foi o Mário Gomes, um sujeito que era conhecido. As mulheres falavam que ele era um homem lindo. Eu achava feio, que o único homem que eu acho bonito é meu filho, é meu neto. Eu sou do tempo antigo. Para mim, todo homem é feio. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? E o camarada gerava um frenesi quando aparecia. Você vai ver a situação do sujeito hoje, é a pura decadência. O que é isso? O que aconteceu? Isso é espiritual. Você pode ter certeza que é espiritual. O inimigo vai tirando, vai macerando a vida da pessoa, vai tirando, vai levando, porque a intenção do inimigo é levar você para a indigência. Deus está dizendo que quando você anda de fato com Ele, que Ele é a tua proteção. Diga a glória a Deus. É isso que Deus está tentando falar. Desses ataques que existem no mundo, esses ataques espirituais, que a praga não chega, que o inimigo não vem, que as artimanhas do meio-dia, da noite, não pegam você. Por quê? Porque Deus vai estar ali para dizer não, não, não e não. Eu acredito nessas coisas, por isso que eu estou pregando para vocês aqui. Eu já vi coisa maluca na minha vida, você não quer imaginar. A gente, quando é pastor, vê cada coisa que eu já vi coisa. Uma vez eu era pastor em Manaus, um senhor chegou e disse: eu preciso que o senhor vá lá na minha casa. O camarada rico, dono de uma empresa lá na Zona Franca. Comecei a conversar com eles. Pense na infelicidade. Eles chegaram a falar para mim: olha, eu preferia não ter nada, mas ser uma pessoa que tenha paz, que fosse feliz. Ele chegou comigo, quando eu conheci ele, pedindo para eu orar por uma filha dele. Aí eu queria que o senhor fosse lá na minha casa. Ele foi na igreja me buscar lá, porque a gente tinha um programa de rádio, ele ouviu e tal. Eu falava muito sobre libertação no rádio, ele foi lá atrás de mim. Eu queria que o senhor fosse na minha casa para orar pela minha filha. Eu disse: você. Ela é doente? Ela tem um problema. Ele só falou: ela tem um problema, esse problema já tem um bom tempo. A gente não sabe o que fazer mais, a gente já tentou de tudo que você possa imaginar, não conseguimos resolver. Eu queria que o senhor fosse na minha casa orar por ela. Aí, tá bom, eu vou. Eu peguei e fui com ele, entrei no carro, quando eu cheguei lá na casa dele, uma casa muito grande e tal. Aí eu entrei e disse: olha, minha filha está aqui, está nesse quarto aqui. Eu disse: tá bom. Ele disse: eu vou abrir o quarto, o senhor liga a luz que está bem aqui no cantinho. Do lado do Sopoemon, que tem um lugar para acender a luz, que ela vive no escuro aqui. Aí eu disse: o senhor não vai entrar comigo? Ele disse: não, não vou entrar. É o senhor que vai entrar. Eu digo: ah, meu Deus, agora que é. As pessoas colocam a gente nessas frias, né? Aí eu digo: o senhor que vai entrar. Eu disse: por quê? Porque o que ela tem na mão, ela joga em mim. A gente não consegue entrar aí, porque ela pega as coisas que tem aí e joga, bancos, banquinhos. Tinha uns banquinhos de madeira que ela pegava, jogava, de que ela fazia uma confusão e uma força que eles não conseguiam dominar. Ele não sabia o que fazia, porque ele tinha vergonha de pegar a filha, de expor ela, de levar para um manicômio, para alguma coisa. Ele não sabia como fazer aquilo ali, ele se constrangia. Ele dizia para mim: o senhor sabe a minha posição e tal, eu tenho essa filha com esse problema, eu acho que ela enlouqueceu. Eu digo: ela não enlouqueceu não, pelo que o senhor está me falando. Eu peguei e fui, liguei. Foi nesse dia que eu senti que a gente não vai sozinho para essas bocas quentes. Porque quando eu liguei a luz lá, que eu entrei, ela estava agachada
no canto da parede, assim, era um quarto grande, no cantinho de lá, ela se agachou, estava agachada lá, assim, naquela posição meio ventral, que chama assim, para... Quando eu entrei, ela pegou, levantou a cabeça e me olhou. E disse, o que é que tu veio fazer aqui para mim? Falou para mim o que é que eu ia fazer, que eu tinha ido fazer lá. Eu disse, eu vim orar por ti. Eu falei, aí ela levantou e disse, eu não quero a tua oração. Só que ela começou a falar, e na hora que ela começou a falar, eu já percebi que não era ela, não. Que tinha uma ação maligna naquele. Aí eu disse, meu Deus, Aí ela veio se levantando, veio na minha direção. Eu pensei, eu vou entrar na luta com essa menina. Só eu e ela no quarto, o espaço com medo, né? Deixaram a porta entreaberta, olhando e tal. Minha filha, tenha calma, minha filha, tenha calma, minha filha. Eu aqui parado, né? Ela veio na minha direção e começou a gritar assim, a falar assim, tira esse homem de branco daqui. Tira esse homem de branco daqui. Só que ela vinha com o dedo apontando, tira esse homem de branco aqui. Só que ela não apontava para mim, apontava para o meu lado assim. Aí eu olhava, não via ninguém. Aí eu fiquei numa moral do Edgar, eu não estou sozinho aqui não, e agora? Quando ela vinha apontando, mas antes dela falar isso aí, agora eu me lembrei que ela veio dizendo para mim essas palavras, olha, não adianta, a pessoa que estava nela, se tu vier aqui para me expulsar, tu está enganado, porque eu não vou sair. Eu não vou sair, sabe por quê? Porque tu é um fraco, falou para mim assim. Tu é um fraco, tu é um fraco, tu é um fraco para mim. Eu digo, peguei, pensei, me lembrei da palavra de Deus, que Jesus fazia, quando o diabo jogava uma palavra em cima de Jesus, Jesus usava a palavra, eu peguei na hora, me lembrei do texto da Bíblia, lá em Filipenses, e respondi para ela, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu falei para ela. Quando eu falei isso, ela começou a tapar os ouvidos. Aí não demorou muito, ela veio, tira esse homem de branco daqui, e apontava para o lado, para o meu lado assim. Aí quando eu vi aquilo, eu digo, eu não vim sozinho nesse negócio aqui não. E agora? Eu peguei, fui em cima dela, botei a mão na cabeça dela, expulsei o demônio dela. Era um demônio. Eu disse, demônio, tu sai no nome de Jesus, larga essa jovem. O homem falou para mim que há meses ela vivia naquela situação. Ela tentou resistir, eu fui e expulsei. Sai no nome de Jesus. O quarto fedia, que você não quer imaginar, porque essas coisas do demônio tem muito a ver com sujeira, com essas coisas assim. Aí eu expulsei, quando eu expulsei que saiu, ela começou a chorar, e ela estava fraca, porque ela não conseguia comer. Os espíritos tomavam conta dela, ela ficava lá, praticamente só bebendo água. Aí eu peguei, fui, expulsei aquilo. Aí o pai dela entrou, foi uma cena triste, ele se agarrou com ela, começou a chorar, minha filha, onde foi que eu falhei, minha filha, com você, eu te dei tudo. Coitado, mas a situação não era por aí, a situação era outra situação espiritual. Como é que funciona essa situação espiritual? Eu imaginei que aquilo ali na vida dela era uma obra de feitiçaria. Um sujeito como ele, que tinha um monte de concorrente, que trabalhava, que era um camarada batalhador, mas que na verdade feria interesses de outros e tal. Tem gente que adora esse negócio de fazer feitiçaria, gente. Tem gente que adora, e feitiçaria é uma obra do diabo que pega, a Bíblia diz que pega, está lá na Bíblia. A Bíblia diz que realmente essas coisas, Deus manda, Deus nos protege contra essas coisas, é só Deus que pode proteger, e a Bíblia que deixa claro. E às vezes tem pessoas que jogam as coisas no outro e pegam o outro mais fraco da família. Tem essas obras feitas, essas obras malignas. Eu sei que quando eu expulsei isso dela, que comecei a orar por ela, ela ficou boa, o que prova que era uma obra maligna. Não era uma obra física, era uma obra espiritual. E eu estou falando isso para vocês, para dizer para vocês que o Salmo 91 envolve exatamente esse tipo de proteção, te guardar do terror noturno, da seta que voa de dia, que são essas armadilhas, essas ciladas que o inimigo usa no mundo espiritual. Aí depois vem mais o quê? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa da impiedade daqueles que não querem saber de Deus. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Em quem você se refugia? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Você habita realmente com o Altíssimo.
nenhum mal te sucederá. Aí chegou onde eu queria. Nem praga alguma chegará à tua casa. Diga glória a Deus. Aí diz Tendo. É aí que está a proteção de Deus. Ela tem que funcionar na tua casa. É lá que o inimigo começa a fazer as coisas. É lá que ele pensa em atacar. É lá que ele te desestabiliza. É lá que ele cria toda essa situação. O principal alvo do ataque do inimigo é a tua casa. É a minha casa. É a nossa casa. É como ele consegue desestabilizar. Mas Deus está dizendo aqui que ele não vai deixar a praga chegar na tua casa. Por quê? Olha só. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Deus usa os anjos para poder exercer essa proteção. Sempre foi assim. Deus dá ordem para anjo. Anjo é que é o protetor que está ali recebendo ordem de Deus para poder combater essas coisas também. Aí vem o verso seguinte: ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Falando sobre proteção. Pisarás o leão, simbolizado pelo diabo, a cobra, que é também o Satanás, o leão jovem e a serpente. As coisas ruins você vai passar por cima, disse Deus. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poluí a salvo e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Diga glória a Deus. Olha só, o interessante é que toda essa promessa funciona na tua vida através do resumo desse finalzinho. Coloca numa outra versão. Revista e corrigida? Olha, essa é a versão correta. Tudo aquilo que vocês leram na frente, que Deus vai fazer uma proteção, guardar você, guardar a tua casa, livrar você do mal, tudo só vai acontecer se você o quê? Se apegar a Deus com amor. Diga glória a Deus. Se você quiser viver uma vida com Deus sem compromisso, sem se apegar a Deus, aquilo ali não funciona para você não. Você está entendendo? Só funciona para a gente como instrumento de proteção de Deus, por isso aqui. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Diga glória a Deus. Por isso que tem gente que não quer se apegar a Deus com amor, mas ele acha que ele pode pendurar o 91 lá na parede dele, que ele pode ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91, e ele acha que vai proteger, não vai proteger nada. Não protege coisa nenhuma. Só essa promessa é só para quem se apega a Deus. E tem outro detalhe. O diabo não tem medo desse salmo não, porque não, eu vi uma obra maligna em casa, eu comecei a cantar e a rezar o Salmo 91. Pode rezar, o diabo não tem medo de salmo rezado, gente. Se ele tivesse medo, ele não citava um trecho desse salmo para Jesus. Vocês lembram que ele citou para Jesus? O que foi que ele disse? Por que tu não te joga daqui lá embaixo? Ele falou para Jesus. Porque está escrito, ele falou para Jesus assim. Se ele falou está escrito, porque ele leu. E ele ainda citou. Olha como ele não tem medo do salmo. Se o salmo assustasse ele, não lê perto de mim que eu vou ficar assustado, eu vou correr. Que ele corre nada, ele não corre. Você pode ler 2000 vezes em cima dele que não vai resolver nada. Ele não tem medo do salmo. Ele tem medo da promessa do salmo. Diga glória a Deus. De você estar comprometido com Deus com amor, aí ele sabe que todo aquele salmo vai ter efeito de proteção sobre a sua vida. É assim que funciona. Porque ele chegou com Jesus e disse o quê? Olha, por que tu não te joga daqui lá embaixo? Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Ele falou para Jesus. Citou um trechozinho para Jesus. E Jesus, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês estão entendendo? Então o que faz toda essa proteção funcionar na sua vida, na sua casa, proteção para você, a proteção do salmo, só é possível quando você se apega a Deus com amor. Você se apega a Deus, conhece o nome de Deus, a promessa são para essas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.